Bom dia, meu querido, mais um programa Tempo de Reconstruir, programa da Igreja Batista Atitude Central da Barra. Eu estou tão honrado de estar com você, entrando na sua casa e falando do amor de Deus. O programa de hoje está muito especial. O assunto é o assunto mais palpitante da Bíblia, a influência do Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, aquele que nos motiva à santificação, aquele que transforma o nosso coração. O Espírito Santo é o segredo da felicidade. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a presença do Espírito Santo. Você será impactado. Querido, quero aproveitar para pedir a você que ligue para alguém. Alô, fulano, liga aí na Band, assiste o programa do pastor Josué Valando, da Igreja Batista Atitude, porque Deus quer falar com você. Talvez alguém está afastado da igreja, tem um pouco não vai na igreja, está vivendo no mundo, mas ele tem a semente do Evangelho. Liga para ele, fala, liga na televisão aí, cara, Deus quer falar com você. Liga aí, moça, Deus quer falar com você. Bem, teremos agora a agenda da igreja, um lindo louvor, logo depois eu volto chamando a mensagem de hoje. Mas eu quero te falar que no final do programa, vou falar sobre um assunto palpitante, porém triste, que é a corrupção. Está tendo um projeto para aprovar novas leis anticorrupção. Eu não estou falando aqui de partido nenhum, eu não estou falando aqui de político nenhum, eu estou falando de uma coisa que todo brasileiro que se preza quer ver extirpada do nosso país, a corrupção. E nós vamos falar sobre um projeto que surgiu com o Ministério Público e surgiu também com todos os promotores e juízes envolvidos na Operação Lava Jato, que é um projeto de novas leis em que a criminalidade da corrupção seja realmente atacada. Hoje está muito fácil roubar e não acontece nada. Não pode ser assim. Isso vai inibir e vai ajudar as pessoas. Porque inibido ele vai fazer uma coisa que no fundo, vai gerar para ele tristeza, desgaste, dor, medo. Fica comigo para a mensagem e para a palavra direta sobre o projeto anticorrupção. Não sai daí. Vamos juntos. Estamos reunidos, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Estamos nós aqui pra te adorar. Foi lá no Calvário, foi lá no Calvário, no Calvário. Com teu sangue, se nós estamos aqui essa noite é para adorar a Ele. Ele é o dono dessa festa, Ele pra te adorar. Nós estamos aqui, Senhor, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Solta a sua voz, querido, declare: o véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Pega suas mãos, eu levo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor, Ele é santo, santo é o Senhor. Ele é santo, santo é o Senhor. Aplauda bem forte aquele que é santo, aquele que é digno. Meu querido, prepare o seu coração. Vem agora a mensagem de Deus para a sua vida. No final do programa, você já sabe, eu volto para falar sobre 10 medidas contra a corrupção. E essas 10 medidas podem mudar a história do Brasil. Vai ajudar muita gente a parar de se corromper, que ele vai ficar com medo. Que bom que vai ser, né? Até o corrupto não vai precisar mais se corromper, ele vai ter uma vida melhor, uma vida mais digna, vai ser muito bom. Fique ligado, porque essa palavra é forte. Não sai daí. Amém? Vamos juntos. Ele é o perdão.
tatuador ambulante, gente que aprontou com ele, daqui a pouco encontra de novo, já abraça, vão em frente. Ele não tem como viver na dependência de um sentimento ruim. Ele é o fruto do Espírito. E é o fruto, não são os frutos do Espírito. Porque tem gente que acha que são os frutos. Aí ele fala assim, ó, olha só, bondade eu tenho, até ajudo os pobres. Eu tenho também esse negócio de alegria, eu sou uma pessoa muito alegre, mas aqui, negócio de domínio próprio não, mexeu, o meu pavio é curto mesmo. Querido, você não pega o Espírito Santo assim e fala assim, ó, o fruto, eu vou pegar só um gomo. Querido, olha só, o Espírito Santo dá o fruto. Comeu, vem bondade, benignidade, alegria, mansidão, domínio próprio, amor, vem junto, irmão, vem junto. Vem junto. Ah, mas eu sou um baita líder. Mas faltou só o fruto, hein, bonitão? Porque você pisou nos outros, você não amou ninguém, você ignorou, você foi muito duro, você foi grosseiro. Irmão, todo mundo aqui pode ser. Eu estou o tempo inteiro falando para a multidão, achando que falar uma coisa que vai agredir alguém, é fácil demais. Agora o problema é quando você transforma isso numa essência de vida, e quando erra também não sabe pedir perdão. Qualquer um de nós pode falhar, mas quando nós somos encharcados, dominados pelo Espírito Santo, o que domina a nossa vida é o fruto do Espírito. E ele fala, vocês vão ter uma manifestação do Espírito, vocês serão batizados, e quem olhar para vocês vai ver isso. A pessoa batizada no Espírito não é que tem um potencial, um conhecimento, um dom impressionante, mas é alguém que tem uma paixão por Deus e um amor pelo próximo que impressiona, que choca. Uma pessoa dominada pelo Espírito Santo, ele é paixão pura pelas pessoas. Ele não se aguenta. Ele quer o tempo inteiro levar alguém a conhecer mais de Deus. Ele quer o tempo inteiro ver mais gente se convertendo. Ele quer ver o tempo inteiro raiando a alegria numa família que está fragilizada. Essa pessoa está encharcada, dominada pelo Espírito Santo. Ele não vive mais, o foco dele não é mais ele. Ele ganha dinheiro, ele trabalha, ele luta, ele vai, mas ele tem a paixão dele é ver o outro bem, é ver a alegria do outro, a vitória do outro. Ele é um soldado de Jesus. 2 Timóteo capítulo 2 fala sobre isso, a milícia legítima. Ele fala que esse soldado milita para o seu general, ou seja, ele luta, ele se esforça, porque soldado não pega malha mansa, não pega nem no quartel, no quartel quando está de bobeira lá, limpa logo uns 50 banheiros, capina logo uns 3 hectares, pinta logo umas 18 mil cercas. Nem no quartel o pobre do soldado tem descanso. Mas quando vai para a guerra, meu filho, aí a chapa esquenta. Aí ele tem que se agachar no chão duro, batalhar em frio abaixo de zero, se abrigar de ataque de bomba, para servir o seu general. Quando Jesus está dizendo para eles, o reino de Deus é isso, e vocês serão batizados, cheios do Espírito Santo, que é o sonho de Deus para cada um aqui. No versículo 6, eles vão fazer uma pergunta agora, que deixa Jesus um pouco assustado. Jesus todo empolgado, falando de Espírito Santo, e falando de reino de Deus. Versículo 6, olha a pergunta. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Senhor, falando em Espírito Santo, em reino de Deus, o Senhor vai virar prefeito quando? Para a gente dominar esse negócio aqui, e eu ser secretário de saúde, e o fulano secretário de habitação, e o outro ali secretário da fazenda, para a gente
expulsar esse império romano que está dominando a nossa terra aqui, impondo impostos, explorando a gente, determinando quem vai ser morto. Jesus, quando nós vamos detonar os romanos que invadiram a Palestina e vamos constituir um reino, o Senhor fica de rei e a gente tudo de ministro, e nós vamos bombar aqui, quando? Irmão, pensa num balde de água fria. Eu pregando aqui, falando do Espírito Santo, aí um irmão vira para o lado e fala assim: vem cá, tem café lá fora? Seria mais ou menos isso. Jesus turbinado, emocionado, empolgando: vocês serão batizados pelo Espírito Santo. Aí o cara, Jesus, fala nisso, quando é que nós vamos tomar conta do mercado? Foi isso que aconteceu. Mas é isso que acontece na igreja hoje. Na igreja é igualzinho. O Espírito Santo querendo avivar a igreja, alguns perguntando: quando é que tem a reunião? Qual vai ser meu cargo? Alguns perguntando: quando que acaba essa maldita dessa campanha do terreno? Eu não tenho mais que ouvir essas provocações do pastor. Eu estou falando de avivamento, de alcançar o estado inteiro para Jesus, e por isso o quartel-general tem que ser forte. Ele está pensando como ficar livre disso. Mas você vai mudar a sua opinião em nome de Jesus hoje, porque o Espírito Santo está aqui. Meus amados irmãos, no versículo 7, depois dessa pergunta enjoada, Jesus fala assim: ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Meu Pai, ficou ruim, ficou ruim. Essa resposta de Jesus foi o quê? Não te interessa, é ou não é? Não, gente, vamos ler, legal, vamos ler. Interpretação de texto: sujeito, predicado, objeto direto. Jesus lá: o Espírito Santo vai vir, vai inflamar vocês, recebam a glória de Deus. Jesus, só uma perguntinha: fala meu irmão, fala. Quando é que vai acabar a obra do banheiro? Nem Jesus aguenta isso, irmão. Quando é que o Senhor vai instalar o reino aqui, expulsar os romanos e a gente ser uma nação liberta, e a gente com o Senhor? O Senhor fica de governador e a gente aqui no secretariado, o Senhor fica de presidente, a gente de ministro. Vamos nessa. Jesus fala assim: não interessa quando o Senhor vai fazer. Ou seja, o Senhor estava dizendo que ia fazer e fez. Ia fazer, mas não era na hora que eles queriam, não interessava para eles a hora que seria, e o assunto não era aquele da pauta. Aí no versículo 8, Jesus volta de novo, porque Jesus é misericordioso com você e comigo. Jesus volta para a pauta. No versículo 8, Jesus vai dizer o quê? Primeiro, versículo 7, não interessa quando o Senhor vai fazer. No versículo 8 ele vai dizer: mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Voltou o assunto do versículo 5. Voltou o assunto. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Falou: gente, isso não interessa, vamos voltar para o assunto aqui. Quando o Espírito Santo vier, vocês vão receber um poder. A palavra no grego é dunamis, uma palavra que tem na sua raiz a mesma essência da palavra dinamite, poder explosivo, poder tremendo, poder exponencial. Virá sobre vocês um poder, uma capacitação espiritual para aqueles que forem batizados com o Espírito, dominados pelo Espírito, encharcados com o Espírito. Gente humilde, gente serva, gente submissa à autoridade de sua liderança,
gente apaixonada por pessoas, gente que se doa por pessoas, gente que trabalha com todo o seu esforço pelo nome do Senhor, gente que tem o fruto do Espírito como álibi de que realmente é dominado pelo Espírito Santo de Deus. Não é discurso, é vida. E aí ele diz assim: e aí essa turma vai ser testemunha minha, Jesus está dizendo, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Queridos irmãos, que coisa tremenda, que coisa tremenda. Testemunha, o que é testemunha, gente? Testemunha é alguém que presencia um fato para dar verdade àquele fato, ou para relatar o que o fato foi, discorrer sobre algo que presenciou. Assina aqui como testemunha. Então eu estava no dia que esse contrato foi assinado. Ou então, teve um assalto, você é testemunha, eu vi, entrou bandido, o policial veio depois, assim assado, eu vi isso. A testemunha não pode falar de algo que não viu. Eu ouvi dizer, tudo bem, então você é testemunha só de ter ouvido, então você não é testemunha. Você ouviu, você pode relatar o que você ouviu, mas testemunha testemunhou, viu, presenciou. Muitas vezes a gente não fala da glória de Deus, do poder de Deus, sabe por quê? Porque a gente não presenciou. Muitas vezes a sua vida não está empolgando as pessoas, porque você ainda não presenciou. Tem que mudar isso hoje. Você tem que decidir agora ir para dentro de Deus, ir para dentro do caminho da fé, ir para dentro das coisas de Deus, mergulhar nesse azeite do Espírito Santo, viver uma coisa que você nunca viveu, sentir uma coisa que você nunca sentiu, receber um poder que você nem sabia que existia. Amados irmãos, o desafio da gente é receber o poder. Em algumas versões fala virtude, ou seja, virtude, um poder para o bem. Virtude não é, a virtude dele é que ele é fofoqueiro, não é virtude, né? Virtude do Espírito Santo, um poder para o bem. Queridos irmãos, será que nós temos vivenciado isso? Quando chega no versículo 12, o Pedro vai começar a conversar e falar: gente, o Judas traiu Jesus, e nós temos que botar alguém no lugar dele. Mas tem uma coisa interessante, quando o Espírito Santo começa a agir no meio da igreja, as pessoas começam a perceber o que a Bíblia está dizendo para o momento que estão vivendo. Porque no versículo 16, ele vai dizer assim: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Irmãos, ele consegue fazer uma associação que o capítulo 41 de Salmos, versículo 9, que fala que Jesus já foi traído, que o Messias seria traído por alguém muito próximo dele, ele consegue lembrar desse versículo e associar, se cumpriu. A palavra profetizada na boca do rei Davi, no salmo messiânico, se cumpriu. Ele faz a interligação, ele faz a remissão de ideias, ele consegue ajustar. O grande desafio de ter o Espírito Santo é você fazer a leitura do jornal do dia e aplicar a palavra de Deus. Começar a perceber o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na sua vida, na sua família, e perceber à luz da Bíblia o que está direcionando você, para onde você está indo, o que precisa mudar, o que precisa ser ajustado. Nós precisamos ter uma percepção espiritual para ler a Bíblia e falar: isso tem a ver com isso da minha vida, isso tem a ver com essa área da minha vida, isso tem a ver com essa área do meu casamento, isso tem a ver com a minha função no reino de Deus, isso tem a ver com o ministério que eu tenho que me envolver. Irmãos, é ler a Bíblia e interpretá-la para o teu dia a dia, só pelo Espírito Santo.
Qual é a conclusão que a gente pode tirar disso? Pode passar. O que aprendemos sobre a mensagem final de Jesus na terra? 5 coisas. Primeiro, a mensagem final de Jesus foi a busca do reino de Deus e do enchimento do Espírito Santo. A mensagem final de Jesus é: irmão, faça o bem para as pessoas, faça isso, faça aquilo, se alimente direitinho, durma bem. Tudo isso Jesus orientou de alguma maneira ao longo da vida, mas o resumo foi: você precisa buscar o reino de Deus e se encher do Espírito Santo para poder dar sequência ao reino de Deus. É a coisa mais importante da vida, é a coisa principal, é aquilo que você não pode abrir mão. Você precisa ter um sentimento de pertencimento ao reino de Deus. Você precisa se ver como filho de Deus. Se eu sou filho, eu sou herdeiro. Se eu sou filho, eu tenho liberdade para falar com o pai. Se eu sou filho, eu falo e o pai me ouve. Se eu sou filho, o pai tem prazer em me atender. Sim ou não? Não é assim a relação de um pai e um filho? Uma relação normal? Não uma relação doentia. A mensagem final de Jesus foi a busca do reino de Deus. Não foi você buscar ser rico para provar que você é abençoado, não, porque quem é abençoado fica rico, porque eu vi isso no ministério tal, na igreja tal, e eu vi isso na televisão. Querido, o reino é de Deus, não é seu não. Tem gente que quer receber tanta coisa aqui na terra, não vai sobrar nada para o céu, né? Tem nada para você receber no céu, porque você quer receber tudo aqui na terra. Ele vive em função dos seus objetivos, objetivos estéticos, objetivos financeiros, objetivos de aposentadoria. Não, o meu alvo é ter pelo menos tantos R$1.000 de aposentadoria com os meus aluguéis. Enquanto eu não fizer isso, eu não posso me dedicar a Deus para valer. Vai morrer no meio do caminho. E no final os filhos não vão ficar brigando ainda por esse negócio todo aí. Meus amados irmãos, nós estamos buscando o reino de Deus com todas as forças, e nós estamos decidindo realmente deixar o Espírito Santo fluir na nossa vida. Nós estamos querendo que o Espírito Santo nos oriente, nos abençoe, que o Espírito Santo nos dê um propósito novo de vida. A gente acorda de manhã e fala: olha, Espírito Santo, por favor, me visita no meu quarto aqui agora. A gente bota uma música, a gente pega a Bíblia, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente ouve uma música, e a gente fala: Espírito Santo, por favor, adentra esse lugar, fala comigo. A gente tem vida devocional mesmo, ou a vida tão corrida, que a gente deixa para fazer uma leiturazinha básica, aquele versículozinho que um aplicativo que você botou na Bíblia, ele todo dia te manda um versículo. Já leu a Bíblia hoje? Já li hoje. Já li, claro. Primeira coisa que eu faço no dia é ler a Bíblia. Aquele versículo que o aplicativo vai lá e plã. Aí você lê um versículo, pronto, lê um versículo, cumpri minha obrigação religiosa. Não levou 15 segundos. A pergunta é: você quer ser cheio do Espírito Santo com esse tipo de fome? Irmão, Deus não vai derramar do seu Espírito num lugar que não tem fome dele, porque ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados que têm fome e sede. Se você não tiver muita fome do Espírito Santo, você não vai ser saciado. Se você não tiver um desejo muito profundo, querido, é uma guerra. É uma guerra. Vira para o irmão do lado e fala assim: é uma guerra, hein? É uma guerra. É uma guerra. Irmão, é uma guerra. O teu pensamento está lá em Marte, o teu dinheiro está em Júpiter, a tua mulher quer que você dê uma passada em Saturno para fazer umas compras, e você quer adentrar o céu. É uma batalha. É uma batalha você reprogramar a sua vida e seu tempo para priorizar a palavra e a vontade de Deus. Mas você pode vencer.
E não vai te faltar tempo para fazer o que você tem que fazer, não. Você pode ser um empresário muito ocupado. Se você priorizar o reino de Deus e o Espírito Santo, você vai ter um discernimento triplicado, quadruplicado, quintuplicado, sextuplicado, etc, etc, etc. 10, 20 vezes mais. E por isso as suas coisas vão fluir muito mais rapidamente, muito mais facilmente, porque primeiro você se consultou com o Deus Todo-Poderoso. Se nós acreditássemos que uma entrevista com o coach Moore, Deus nos daria o discernimento para cada ação do dia. Segundo lugar, não é difícil ignorar a mensagem principal. A segunda coisa que a gente aprende com a mensagem final de Jesus é que é muito fácil ignorar a mensagem principal. Eles ignoraram o assunto do Espírito Santo e reino de Deus. Por quê? Porque eles estavam escravizados pelo exército, pelo jugo romano. É satisfatório pagar imposto para outro governo? É gostoso? É gostoso ver soldados romanos? E você já encontrou com o pessoal romano? Eles são soldados mesmo. O povo romano, você olha para ele, você vê aqueles gladiadores, cara, é impressionante. O italiano, aquela pele curtida, aquele jeito de guerreiro, é assim, é o italiano, é o jeitão dele mesmo. Imagina aqueles homens com aquela armadura, escudo, espada, lança, o tempo inteiro para lá e para cá, dominando a cidade do Rio de Janeiro, dizendo, pode ir, não pode ir, hoje ninguém vai na praia não. Não, hoje ninguém vai no shopping, a irmã morre. Ninguém vai no shopping hoje. Não, por favor, por favor. Isso não, isso não. Na igreja eu falto, mas no shopping não. Queridos irmãos, não é difícil, porque o que eles estavam falando era um assunto importante. Não era um assunto banal. A libertação de Israel era um assunto importante. Não vai faltar assunto importante para você esquecer o assunto mais importante. Uma mulher ouviu uma voz que falava assim de uma caverna: entre, mas não esqueça o mais importante. Entre, mas não esqueça o mais importante. Ela entrou na caverna com o seu filhinho. Quando entrou na caverna, foi andando na caverna, um tempo depois da caverna, olhou um monte de joias, ouro, prata, diamante e tal. A mulher começou a catar aquele negócio todo lá pelas tantas, voz falou assim: 5 minutos para fechar a caverna, sai o mais rápido possível. Ela pegou aquele negócio todo e saiu correndo. Quando ela acabou de passar a porta da caverna, pum, fechou. Ela olhou para o lado, olhou para o outro. Ué, cadê o menino? Virou para a caverna e falou: caverna, meu filho está aí dentro. Eu só estou com as joias. E a caverna falou: pois é, eu falei, entre, só não esqueça o mais importante. Às vezes a gente vai voltar com prata e ouro, e carro novo, e apartamento novo, só que nossos filhos vão ficar. Só que o nosso casamento vai ficar, o nosso caráter vai ficar, a nossa humildade vai ficar, a nossa gentileza vai ficar, porque tem gente que vai tão envolvido, lutando pelas coisas, que vai ficando bruto. Sabe aquela pessoa que lutou para liderar alguém, aí conseguiu agora ser líder de alguém, ele acha que ele pode falar o que ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, ele pode humilhar a pessoa. É impressionante isso. Meus amados irmãos, terceiro lugar, o que aprendemos com a mensagem final de Jesus é que não é difícil ignorar a principal evidência do batismo no Espírito Santo. Qual é? Paixão pelas almas. Recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. A principal evidência do batismo do Espírito Santo é o fruto do Espírito que nos move a uma paixão pelas pessoas. O Espírito Santo não nos dá o fruto para a gente ficar ali, eu tenho fruto. O Espírito Santo nos dá o fruto para a gente alimentar as pessoas.
Se uma pessoa não cuida de ninguém, não está apaixonado por ninguém, não se envolve com ninguém, meus irmãos, não venha para cá dizer que está encharcado, batizado pelo Espírito Santo. Quando eu fui para o congresso da CEPAL em 2003, o ano que eu decidi aceitar o desafio de vir para cá, para pastorear a Igreja Batista Central da Barra na época, não era Atitude ainda. No ano que eu vim para cá, eu fui no congresso da CEPAL, chegou lá, eu escutei o irmão André. O irmão André era um homem com tanta experiência com Deus, um homem que viajou pelos países da cortina de ferro, dominados e apoiados pela Rússia, naquela Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, e aquele homem ia para aqueles países levando Bíblia, correndo risco de vida, sendo preso, para que a palavra de Deus, em alguns lugares, entrava assim com 20 Bíblias, e tinha muitos irmãos, aí tinha que rasgar folha, para entregar, ó, toma 10 folhas para você, toma 10 para você, depois vocês trocam, para ter um pouco da Bíblia para se alimentar. Esse homem com experiências tão tremendas com Deus, tão tremendas. Um dia ele estava entrando, passando por uma barreira, e quando estava passando a barreira daquele país, ele num fusquinha, passando, aí o guarda mandou ele parar, e falou, ai, já era, o capô do fusca lotado de Bíblia. Ele falou, tomara que o soldado não mande abrir o capô. O soldado falou, abre o capô. Falou, pronto, cadeia, choque, água fria, pneumonia, comida ruim, fezes e urina num cantinho da cela, ferrou. O guarda foi lá, levantou o capô, fechou, virou para ele e falou assim, ô moço, para onde o senhor vai levar tanto alface? O missionário não mentiu, você falou assim. E ele passou. Um outro pastor aqui do Rio de Janeiro, aqui do Brasil, chamado Paulo Solonca, foi fazer uma viagem para apoiar a Missão Portas Abertas. O Paulo Solonca estava num voo, e aí naquele voo, ele conheceu uma pessoa do lado. Começou a bater papo, o camarada pegou o cartão e deu para ele. Ele pegou o cartão do cara e botou no bolso. Paulo Solonca estava com as malas dele lotado de Bíblia, e o país era proibido entrar com Bíblia. Só que naquela época não tinha tantas máquinas assim, que nem tem hoje, de raio-x em todo lugar. Então, se não olhasse tua mala, você passava. Hoje tem esse raio-x aí, né, que vê tudo, vê até a alma da gente, né? E aí, Paulo Solonca, orando, pedindo a Deus, Senhor, eu estou correndo risco pelo teu nome, não deixa abrir minha mala não. Quando Paulo Solonca chegou lá naquele lugar de fiscalização, o camarada falou assim, abre a mala. As malas lotadas de Bíblia. Deu um insight nele do Espírito Santo. Ele pegou o cartãozinho do bolso e falou assim, vem cá, o fulano de tal já passou aqui? Aí o camarada da alfândega, já o senhor conheceu dele? Sou. Ah, então pode ir. Pegou as malas e entrou cheio de Bíblia. Cheio de Bíblia. Aquele cartãozinho salvou ele. Irmão, eu comecei a escutar essas coisas lá por amor a Jesus. Eu saí de lá doido. Eu saí daquela conferência maluco. Eu queria ganhar todo mundo para Jesus o tempo inteiro. Eu saí de lá, quando eu cheguei em Ipatinga, eu cheguei assim, vou ganhar essa cidade toda, louco. No domingo à noite, fiz o apelo, vieram os decididos à frente, eu falei para a igreja assim, igreja, eu queria que vocês orassem por mim, porque eu quero pregar o Evangelho. E eu queria pedir duas coisas a Deus. Primeiro, eu queria ir para a África pregar o Evangelho, lá numa tribo daquela. Eu queria ter essa experiência no meio daquelas tribos africanas. Segundo, eu queria correr algum risco pelo nome de Jesus. Eu queria correr algum risco.
chorava e orava isso. Acabei de orar, ninguém entendeu nada. Aí eu falei para a igreja assim: ó, aqui, ó, amanhã eu estou indo lá para a praça, lá no centro de Patinga, para pregar o evangelho. Mas como assim, pastor? Vai montar som? Não, é para pregar assim, na rua, pregando, falando. Passou, prega, chama, prega, fala, convida, ora, vai falando de Jesus, vai falando no meio da praça, que nem eu fazia quando eu era pequeno, lá em Marechal Hermes, na Praça Montese, perto da linha do trem, e todo domingo a gente ia para lá, carregando megafone, carregando corneta, aquela corneta botava no chão, ligava num fio lá naquele amplificador, e pregava o evangelho ali, botava uma música, eram 100 ovelhas, juntas no aprisco, ou então, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te... Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na... Glória a Deus, aleluia. Essa foi a essência da minha infância. Cantando na rua, abraçando o bêbado, levando para a igreja. Chegava com os bêbados na igreja, feliz da vida de ter um bêbado na igreja, fedido. A gente carregava o amplificador, as cornetas, tinha carro não, ninguém tinha carro não, a gente carregava nas costas, uma distância como se fosse daqui, lá no Barra Music, no Ribalta, daqui no Ribalta, atravessando a linha do trem, com som nas costas, e eu falei, estou indo para a praça, quem quer ir? Um grupo de pessoas foi também, ficamos lá na praça pregando o evangelho, eu queria viver algo a mais com Deus, porque eu estava sendo dominado pelo Espírito Santo, eu não sabia que isso estava acontecendo, eu não entendia. Cheguei em casa, recebi um e-mail, um homem que falou comigo uma vez na minha vida: pastor Josué, estou indo para a África no final do ano, reservei o dinheiro da sua passagem, quer ir comigo? Eu queria correr um risco. 2 semanas depois, eu recebo um convite para vir conhecer a Igreja Batista Central da Barra da Tijuca, que se reunia numa escola municipal, ali no Parque das Rosas, na escola Sérgio Buarque de Holanda, do lado da Igreja Católica ali, do Parque das Rosas. Foi ali que eu comecei a minha caminhada com essa igreja. Foi ali, um grupo pequeno, um lugar sujo, imundo, fedido, sem estrutura nenhuma. Foi ali que eu comecei a correr algum risco, porque eu tinha 2 filhos pequenos e mulher, e a igreja não tinha condição de me sustentar. Sabe qual é o problema? É que você tem uma vida tão confortável que você não precisa desse choque de fé. Vai esperar uma coisa catastrófica acontecer para depender da fé? Ou vai aprender a buscar a fé simplesmente por paixão por Deus? Tem gente que só descobre a fé quando um filho está doente, vai morrer. Tem gente que só descobre a fé quando está desempregado e não tem como comprar um iogurte para o filho. Tem gente que só descobre a fé quando um pai entrou para o alcoolismo e não tem mais saída. Tem gente que só descobre a fé quando um câncer vem para arrebentar com tudo. Descubra a fé por paixão. Não espere uma situação. Não. Nós podemos mudar a história da cidade, nós podemos declarar céu aberto da cidade, mas olha ali, não é difícil ignorar a evidência do batismo, paixão por almas. Em 4º lugar, não é difícil ignorar o trabalho que dá viver a paixão do Espírito. Irmão, viver a paixão do Espírito dá trabalho. Quem ama serve,
Quem serve, sacrifica. Quem ama, serve. Quem serve, sacrifica. Toda mãe aqui sabe do que eu estou falando. Porque toda mãe sacrificou alguma coisa algum dia por um filho. Todo pai aqui sabe o que eu estou falando. Que todo pai sacrificou seu corpo, sacrificou suas emoções para sair para um dia de trabalho, para que sua família não fosse prejudicada. Engoliu o sapo desse tamanho, de um chefe pavoroso, desrespeitador, para poder trazer o pão de cada dia para a boca de um menino. Mas em último lugar, o que aprendemos sobre a mensagem final de Jesus na terra? Não é difícil ignorar que servir não é opcional a quem conheceu o Espírito Santo. Servir não é uma opção, vai haver prestação de contas. Versículo 11, nós lemos: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus sobe ao céu, deixa a mensagem final: Reino, Espírito Santo. Mas deixa um lembrete: Ele vai voltar e saber o que você fez da sua vida. Servir esse Deus não é opção, não. Ele foi para ser teu advogado, ele volta para ser juiz. Ele foi para te defender junto ao Pai, mas ele volta para dar o veredito final do Pai. Nós não temos opção. Quando conhecemos a Cristo, não podemos mais viver uma vida mais ou menos. Temos que nos encher do Espírito e levar a mensagem da fé com todo vigor, com todo sacrifício, gastando combustível do nosso bolso, abrindo mão de horas de sono, se cansando muitas vezes. É isso mesmo, líder de célula, é isso mesmo que você está fazendo, é assim mesmo, é isso mesmo, supervisor fiel, é isso mesmo, você está fazendo o que é certo, dê o seu melhor, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vamos repetir isso? Vai valer a pena. Quero terminar essa mensagem perguntando: tem alguém aqui que nessa manhã ouviu a voz do Espírito Santo de Deus e disse: eu não estou vivendo isso, mas eu quero viver. Isso não é uma regra na minha vida, mas tem que ser. Nessa manhã eu quero te convidar a fazer uma oração comigo, dizendo: Jesus, entra na minha vida, me enche com o teu Espírito Santo e me faz testemunha do teu amor. Você quer isso nessa manhã? Você quer entregar sua vida a Jesus e viver para Ele de todo o seu coração? Repita comigo essa breve oração, ninguém precisa ouvir. Se hoje você quer se entregar para Jesus, repita comigo essa breve oração, diga assim: Santo Deus, nessa manhã eu me entrego a Jesus de todo o meu coração. Peço que o Senhor perdoe os meus pecados. Peço que o Senhor mude a minha perspectiva da vida. Peço que o Senhor faça de mim um testemunho da tua glória, do teu amor, do fruto do Espírito, que é amor, bondade, benignidade, longanimidade. Ah, Deus, na tua mão eu sou muito mais feliz, as coisas avançam, é na tua mão que eu quero ficar, em tudo que eu for fazer. Me perdoa pelo meu espírito de independência, eu quero depender de ti, em nome de Jesus, amém. Meu amado, que essa mensagem provoque mudança na sua vida, que essa mensagem provoque reflexão no seu pensamento, no seu coração. O Espírito Santo pode fazer tanto na sua vida.
Espírito Santo pode fazer você chegar a uma nova dimensão de vida, a viver algo que você nunca imaginou. O Espírito Santo pode abraçar você e te trazer um consolo que você nunca pensou sobre uma situação que te feriu profundamente. Acredite, vale a pena a influência do Espírito Santo. Jesus viveu aqui e abriu mão da sua divindade. Mas quando ele abriu mão da sua divindade, ele falou, eu abri mão, mas eu vou viver por meio da divindade, por meio do Espírito Santo. E aí pronto, aí ele conseguia ler o pensamento das pessoas, conseguia operar milagres, toda a oração de Jesus era respondida. Por quê? Porque ele estava em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Se você estiver em sintonia, você ora, acontece, você pede, acontece, você sonha, vira realidade. Querido, você precisa sair de um patamar, de um nível de espiritualidade para um patamar maior, cheio da revelação, cheio da presença e da manifestação do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe muito. Fique agora com a nossa palavra direta. E essa palavra direta é sobre corrupção. Está chateado? Não aguenta mais? Ouça essa palavra. Que Deus te abençoe. E lembre-se, se você quiser contribuir com esse programa, é fácil. Entre lá no site tempodereconstruir.tv. Está aqui, ó. tempodereconstruir.tv. Entra lá, contribua com a gente. Você pode quanto por mês? R$50 por mês? R$100 por mês? Me ajude. Vamos levar a palavra de Deus mais longe. Às vezes você tem uma situação tão boa, tem sido abençoado por esse programa. Faz uma oferta, R$250, 200. Ah, eu passo R$1.000, pastor. Me ajude. Todo o dinheiro depositado nessa conta, nessas contas que nós temos lá no site, ou todo o dinheiro pago nesse boleto bancário, ou através de cartão de crédito, será usado exclusivamente para a vinculação desse programa de televisão. Eu te prometo isso, tá bom? E lembre-se, hoje temos 2 cultos, um às 11 horas e outro às 19 horas. Esteja com a gente, uma festa espiritual. Vou continuar pregando sobre o Espírito Santo de Deus. Deus tem cada revelação sobre isso, você não pode perder. Um beijo e fique com a palavra direta. A palavra direta de hoje é sobre a corrupção. Corrupção que está roubando o direito de vida das pessoas. Corrupção que faz com que 2/3 da população do mundo durma com fome. Você sabia disso? Tem mãe e pai que pode pegar um menu num restaurante e falar assim, vamos comer o quê? Mas 2/3 da população do mundo não pode fazer isso. Tem mãe que está tendo que fazer uma escolha. Ou ela bebe o leite, ou ela dá o leite para o filho. E ela morre de fome. Tem sido assim. Em alguns lugares, não tem nem o leite nem para ela nem para o filho. Vai procurar um cacto, vai matar um rato e vai assar. Vai tentar de alguma maneira sobreviver. É justo? É justo que a gente tenha milhões e milhões nas contas bancárias da Suíça, dos paraísos fiscais, na conta dos corruptos, enquanto que o nosso povo passa uma indignidade, enquanto que um trabalhador fica sem emprego? Eu não estou falando de partido político, eu não estou falando em nome de político nenhum, não é meu papel aqui. Eu estou aqui como pregador do Evangelho, como um profeta de Deus, para declarar que nós precisamos ajudar o nosso país a sair da corrupção. Qual o problema do país? O problema do país é que a impunidade reina. Vale a pena no Brasil ser corrupto, humanamente falando, não espiritualmente, porque vai para o inferno, mas humanamente falando vale a pena. A pessoa rouba milhões e fica 1 ano e 4 meses só preso. É muito pouco tempo, gente. É muito pouco tempo. Se for um réu primário, então fica 1 ano e 4 meses preso. Não fica muito tempo, não. Você sabia que os crimes de corrupção, a pessoa vai requerendo coisa, vai solicitando, vai pedindo habeas corpus, vai pedindo algum tipo de lei que o favoreça, vai pedindo vistas do processo, vai empurrando, e depois vai passando por novas instâncias. Gente, a maioria dos crimes de corrupção, ele prescreve, sem que a pessoa pague o que deve.
devolve pelo menos o que fez. É esse o problema hoje. Nós estamos com uma dificuldade muito grande. Tem gente que roubou. O crime prescreveu. A justiça sabia onde estava o dinheiro. E o Brasil não pegou o dinheiro de volta. Você acredita nisso? No final das contas, sabia-se que foi feito um roubo, mas por causa do período, o dinheiro ficou disponível para gente corrupta. Não é justo isso. Hoje, muita gente acha que vale a pena roubar. Por quê? Porque viu pessoas se dando bem, porque não foram punidos pelo que fizeram. Então, o Ministério Público Federal, principalmente aquele pessoal da Operação Lava Jato, está fazendo um trabalho belíssimo nesse país, eles criaram as 10 medidas contra a corrupção. Então, eu estava olhando aqui o site, e você entra no site combateacorrupção.mpf.mp.br. Pastor, não consegui decorar. Está escrito aqui. Mas se você não conseguiu decorar, combate a corrupção, corrupicão, né? Não vai botar o cedilha, não. Sem cedilha. Se você colocar combate a corrupção.mpf.mp.br, você vai chegar lá. Mas se não, você vai no Google e bate 10 medidas corrupção. Vai achar o site. 10, número 10, medidas corrupção. Vai achar o site. Você vai lá no site e tem que ficha de assinatura. Aqui, ó. Ficha de assinatura. Se você bater aqui, ficha de assinatura, você imprime essa ficha e você preenche os seus dados, bota ali cada documento seu que precisa estar e pega mais 7 assinaturas. Uma folha tem 8 nomes. Se você quiser, você pode pegar e imprimir 1 milhão de vezes isso. 1 milhão de vezes. Mas pelo menos você vai pegar uma folha, pegar mais 7 assinaturas. São 8 assinaturas por folha. E você vai pegar isso e encaminhar para o Ministério Público Federal. Ou você vai entregar numa igreja que está fazendo essa campanha. Ou vai entregar num órgão que está fazendo essa campanha. O site te explica tudo como fazer. Será que você pode pegar 8 assinaturas contra a corrupção do seu país? Será que eu estou te pedindo muito? Eu não estou falando mal contra o seu partido predileto, nem contra o seu político predileto, nem contra nada disso. Eu estou perguntando se você quer lutar contra a corrupção. Se você não quer lutar contra a corrupção, nem brasileiro você é. Nem brasileiro você é. Eu não sei o que você é. Porque se você me disser que no Brasil não tem corrupção e que não precisa lutar contra a corrupção, meu pai amado, que país você vive? Querido, eu estou sendo muito honesto com você. Chegou um patamar inaceitável. Um monte de gente que estava votando em fulano, ciclano, para manter um emprego. Agora, querido, não tem emprego mais para ninguém. Está fechando um monte de coisa, está fechando um monte de empresa pública, está fechando um monte de ministério, está fechando um monte de secretaria municipal, estadual. Querido, a conta ia chegar. A corrupção chegou a um ponto inaceitável. Vamos colaborar? Entre no site, bate lá no Google, 10 medidas de corrupção. Você vai achar lá, combate, como é que é o nome do site? combateacorrupção.mpf.mp.br. Aqui o site. Entra lá, imprime quantas folhas quiser, preenche, ele tem que botar os dados e tudo, e depois pega isso e entrega no Ministério Público Federal. Entregue lá. Fala, com quem que eu falo? Entregue lá. No site te explica onde entregar, como fazer. Tá bom? Vamos lutar pela salvação da nossa nação. Do jeito que está, não pode continuar. Conto com você, que tem sangue na veia e que ama aquela bandeira verde e amarela. Tem muito político, sabia? Que se tiver uma lei boa, vai ajudar ele. Porque ele foi se perdendo, está tão fácil que ele virou corrupto. Mas ele é medroso. Quando ele vê uma boa lei, ele para de roubar e se torna até uma pessoa boa, se torna até um bom político. Olha que coisa boa. Vamos lutar contra isso. Que Deus nos abençoe. Conto com você. Amém. A minha família, meu Deus, é de